a Deus, louvado esteja o nome do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus, né? Hoje tem uma unção poderosa aqui, né? Até na oração você sente, né? Vem aqui, né? A gente vem tremendo, mas parece que a coisa já toma frente e Deus começa a falar e a gente vai sentindo, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. O assunto, irmãos, dessa noite é provações, tentações, frutos, né? É uma sequência de coisas aqui que eu entendo que é necessário que a gente tenha um esclarecimento, porque aí a gente não fica perdido quando está acontecendo algumas coisas na nossa vida e a gente não consegue entender por quê. Muitas vezes a gente passa até a duvidar de Deus, achar que Deus não está conosco. Em algumas situações, quando a coisa aperta, a gente chega a alguns, ainda imaturos na fé, chega até a achar que Deus não existe mais. Existia até então, mas depois não existe mais, devido à situação que está vivendo, passando, os problemas. Então, esse é o ponto mais perigoso que nós podemos chegar, tá? Porque o inimigo quer isso, né? O inimigo, ele tendo liberdade, ele age trazendo algumas situações nas nossas vidas e faz com que a gente venha perder o ânimo, perder a fé, né? Desanimar, desistir. Não tem jeito, não está resolvendo nada. Para que eu estou indo para a igreja? Para que eu estou confiando em Deus? As coisas não estão mudando, está tudo do mesmo jeito, ou está pior. Então isso é perigoso, né? Onde as pessoas podem desistir, né? Se desviar dos caminhos do Senhor, e é aquilo que não pode acontecer com ninguém. Amém? Tudo bem, nós vamos caminhando aí com certas dificuldades, faz parte, né? Ninguém vai sair correndo, né? Porque não é fácil, mas também o que a gente não pode é olhar para trás. Amém? Não pode olhar para trás. Não, vamos lembrar da mulher de Ló, né? A mulher de Ló é um símbolo disso. Ela olhou, foi dito a ela e para Ló e sua família que não olhasse para trás, deixasse a destruição a vir sobre Sodoma e Gomorra, que representava o mundo, sabe? O mundo e os pecados do mundo. Era para eles saírem de lá, foi lhes dada a oportunidade deles não serem destruídos, né? Junto com todo aquele povo lá, mas que não era para eles olhar para trás. E a mulher de Ló acabou dando uma olhadinha para trás e ela virou uma estátua de sal. Então, representa que ela não esqueceu do passado, né? Ela continuou presa ao passado. Sabia? É um símbolo disso, né? O crente não pode olhar mais para o passado. A vida que ele levava, a vida errada, a vida de pecado, a vida sem Deus. Ele tem que apagar isso da sua história, né? Ele vai lembrar apenas para ele ficar sempre alerta. Eu não posso voltar para lá, né? Mas tem que apagar da história dele. Já não pode mais fazer parte da história dessa pessoa. Essa pessoa tem que viver uma nova vida com Deus. Amém? Contar uma história nova, né? Glória a Deus. Com uma nova página, uma nova caneta, com novas escritas, né? Com fatos, acontecimentos diferentes, né? Coisas boas. Então nós temos que contar uma nova história na nossa vida. Então nós temos que escrever essa nova história. Então, o livro de Hebreus fala sobre isso nesse capítulo 12. Então ele começa dizendo: olha, nós crentes estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, certo? Então nós estamos sendo vistos pelas pessoas. Amém, gente? O crente chama atenção. Olha, aquele é crente. Quem não chama atenção, né? Crente, tem esse que vai para a igreja, esse que fica falando que é isso, que é aquilo, que está errado fazer isso, que está errado fazer aquilo. É assim que as pessoas enxergam os crentes, não é? Apesar que está mudando um pouco, né? Hoje olhando, nem todo crente. Tem gente que está olhando a crente, é tudo igual as pessoas também, porque às vezes os maus exemplos estão sendo vistos, né? O mau testemunho das pessoas, então as pessoas já não estão nem valorizando tanto o crente como antigamente, viu? Antes eram muito mais valorizados. Eram criticados porque eram valorizados. Eram criticados porque estão tentando fazer o bem. Eram criticados porque não estão nos vícios. Eram criticados porque não se envolvem na prostituição. Eram criticados porque são mais honestos. Eram criticados porque falam a verdade. E eram assim que eram as críticas para os crentes.
Amém? Essas críticas são bem-vindas. Amém, gente? Tá certo? Você receber essas críticas, você é honesto demais. Você é um bobo, rapaz. Tá vendo? Todo mundo fazendo errado e você quer fazer certo. É bom ouvir isso, né? O crente que tem visão de Deus fala, glória a Deus, né? Glória a Deus que as pessoas estão me vendo, que eu estou mudado, né? Se elas estão falando isso, é porque eu estou mudado. Então as testemunhas estão aí para nos ver, para nos julgar. E aqui a recomendação do autor do livro dos Hebreus é de que a gente faça o quê? Né? Já que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, nós temos que fazer o quê? Deixemos todo o embaraço, né? Aquela coisa, ficar preso com as coisas erradas, né? Vamos se desvencilhar, e o pecado que tão de perto nos rodeia, certo? Então a gente está de pé, mas para cair, meu filho, minha filha, é fácil, viu? Levantar é difícil, mas para cair, né? Você encontra na porta de casa, certo? Estou errado? Se você quiser fazer o mal, quiser fazer as coisas erradas, você vai na porta de casa e vai encontrar alguém que te ajuda, alguma proposta, alguma coisa. Então, né? Então de tão de perto nos rodeia, né? O pecado está bem pertinho, viu? A santidade, nós temos que correr muito para alcançar ela. Olha, o texto falou, tem que fazer assim, ó. Suor, né? Duro ser a santidade, tem que correr, buscar, orar, jejuar, vir para a igreja, né? Aquela vida com Deus, orando, lendo a palavra. Né? Vai um processo, né? Às vezes a pessoa passa um tempão nesse processo, melhora, fica bem, daqui a pouco ela cai numa mínima coisa. Um simples desejo, uma simples tentação, ela vai para o chão. Então a gente tem que tomar cuidado. E aqui está a recomendação, né, nessa palavra. E corramos, ó, tá vendo? Deixemos todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Então aí que está. Corramos, quer dizer, não é para ficar andar muito devagarzinho, não, porque dá tempo do inimigo te pegar. Aleluia. Viu? Se andar passozinhos assim é perigoso. Você crente não pode ficar dando, né, oportunidade para o inimigo, não. Vai mais rápido, tá? Aqui ele diz para fazer o quê? Correr. No sentido assim de ir, né, vai em busca do objetivo de Deus. Não fica perdendo tempo, não fica se prendendo com nada, não. Se desembaraça das pessoas, das coisas, dos atos, tudo aquilo que contraria os princípios de Deus, se afasta. Sai fora, corre disso. Não participe de certas coisas. Não sente na roda dos escarnecedores. Aleluia. Tem crente que se acha tão forte, eu sou crente, eu chego lá, eles pecam, eu não peco, mas quer ficar misturado com eles. Daqui a pouco está pecando do mesmo jeito. Não tem como, ninguém é forte assim. É engano nosso, né? Então corramos com paciência. Paciência por quê? Porque as coisas de Deus levam tempo para acontecer, né? Não é da noite para o dia. Não adianta a pessoa, não, eu vou buscar Deus e eu chego amanhã já está resolvendo meus problemas. Não, precisa de tempo, precisa de um processo de Deus. As coisas de Deus não falham, mas ela tem um tempo. A diferença é essa, tá? As soluções do mundo às vezes até vem rápida, viu, gente? Tem muitas coisas que a gente quer alcançar e por vias do mundo, dependendo de onde a gente corra atrás, pode vir rápido. Solução assim, ó, aqui mesmo, tá pronto, tá aqui, ó. Só que depois tem um preço isso, né? Depois vai vir uma cobrança em cima disso. E aí é onde a gente vai ver que não valeu a pena. A gente vai ver que aquela solução foi só momentânea. Depois ela já não serviu mais, ela não resolveu mais. Sabe aquele remédio paliativo, né? Você toma ele, passa a dor, fala, agora eu estou bem. Daqui passou meia hora, você está com a dor de novo. Só paliativo, né? E vai ali, tem que tomar mais remédio. Aí a pessoa fica viciada no remédio. Agora, quando Deus age, às vezes tem um tempo para Deus fazer. A providência de Deus tem um efeito. Tem tempo, viu, gente? Não tem dúvida que tem tempo para isso fazer efeito, né? Tem medicamento que é assim, né? Você começa a tomar, demora 1, 2 dias para você ver o efeito acontecendo. Então a mesma coisa.
Então você tem que ter o quê? Paciência, né? Saber o quê? O que é paciência? Saber esperar. Simples. Fazer o seu papel, buscar, se dedicar, se esforçar e saber esperar, porque pode demorar um pouquinho. Nós somos, como é que diz? Nós somos ociosos, nós somos imediatistas, né? Queremos tudo rápido. Isso é um fator humano. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo o mais rápido possível, amanhã ou agora. Se pudesse ser agora, para ontem? Tem aquele negócio de para ontem, né? Então não é assim. Até porque as coisas boas, elas precisam de ser preparadas para poder ser recebidas. Glória a Deus. E aí elas vêm para ficar. Glória a Deus. Olha que diferença, né? As coisas alcançadas em Deus são mais difíceis, exige mais sacrifício, exige mais submissão, exige mais obediência, respeito, busca. Mas só que quando vem o resultado daquilo, ele não sai do fio, vem para ficar. E aí você vai estar resolvido aquele problema, definitivamente. Aí você vai buscar em Deus outras soluções para a sua vida. Aquela vai estar resolvida. O dia que ela vier, eu sou testemunha disso, hein? Quando eu faço uma volta no passado, eu me lembro de tantas coisas que eu precisava muito, que eu sofria, eu chorava, eu ficava em desespero, e buscando a Deus ali, e as coisas passaram aquele tempo, não foi fácil, mas quando veio a solução, me alegrou, me animou, e nunca mais saiu. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Já aplaudeu o Senhor. Certas coisas foram resolvidas e nunca mais se tornaram um problema para mim. Até hoje elas estão valendo, tá vendo? Mas eu tive que ter um pouco de paciência. Se eu me deixasse levar por aqueles momentos que eu estava em desespero e querendo que resolvesse logo, e eu não aguentava mais, até porque eu também era jovem na fé, né? Hoje eu estou mais experiente com tudo isso, mais maduro, mas na época eu era um jovem, eu era verde. Então foi difícil, mas alguma coisa me ajudou. Eu ouvi uma palavra, alguém falava alguma coisa, eu fui dando atenção àquilo, e foi até que eu consegui vencer o tempo. E quando veio a bênção, aí eu pude dar meu brado de vitória. Glória a Deus. E eu creio que muitos aqui passaram por isso. Glória a Deus. Certeza, né? Não tem nem como você estar aqui se você não teve essas experiências. Porque se Deus não fez nada na sua vida, você está fazendo o que aqui? Amém, gente? Então, você sabe que Deus fez. E se Deus fez, não esqueça que o mesmo Deus de ontem, do passado, aquele que fez, é o mesmo Deus de hoje. Do presente, né? Que faz as mesmas coisas. E ainda mais, não é o mesmo Deus do amanhã, do futuro, que vai continuar fazendo. Certo? Então quando a gente põe isso na cabeça, diante de uma situação difícil, a gente lê, não, Deus já resolveu aquele problema para mim lá atrás, era tão difícil como? Foi difícil para mim alcançar a minha vitória naquilo, mas eu alcancei, Deus fez, Deus me honrou, Deus foi fiel. E agora a gente está passando outra situação e dá a impressão que a gente esquece que Deus foi fiel, e começa a desesperar, e começa a achar que não tem jeito, e começa a duvidar de Deus de novo. Isso é o ser humano, viu, gente? Parece brincadeira, mas é verdade. Então a gente tem que lembrar, usar a mente, né? A inteligência, falar, não, peraí, não. O Deus que fez, Ele vai continuar fazendo, então tem que esperar. Então a paciência que está sendo pedida aqui, né? Nesse versículo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é carreira? Carreira, né, é um compromisso que você tem por muito tempo, se não até o fim de sua vida. Na carreira profissional, então a pessoa se formou, normalmente ela vai ter que seguir essa carreira profissional a vida toda. Amém, gente? Ela tem um compromisso com ela mesma, né, de seguir a sua carreira, a sua profissão.
Então é isso, carreira dentro desse sentido. Nós temos como uma profissão, vamos chamar de profissão. Uma profissão de fé. Que é uma profissão de estar, viver sempre e para sempre na presença de Deus. Né? De trabalhar para Deus. De praticar as obras de Deus, as coisas de Deus. Essa é a nossa carreira. Essa é a nossa profissão. Esse é o nosso compromisso, que não tem fim. É um contrato sem vencimento, para sempre. E não acaba com a morte, viu? Aí que tá, né? E não acaba com a morte. Segue depois da morte e pela eternidade. Olha que bênção, né? Então, corramos a carreira que nos está proposta. Deus te chamou para que você pudesse viver na sua presença, seguindo essa profissão, que é a profissão de fé perante Ele. Então você não pode olhar para trás. Olha, para quem conheceu pouco, que seja, não tem volta, gente. Põe na sua cabeça, não tem volta. Voltar para trás é voltar para o sofrimento. É voltar às coisas piores do que já foram. Não cogita isso na sua vida jamais. Não importa o que aconteça, não importa o que você esteja vivendo, sofrendo, passando, a única coisa que você não cogite é voltar para trás. Tá? Não adianta. É um caminho que nós não podemos, sem volta, não porque a gente não possa voltar se a gente quiser, Deus não vai impedir. Mas nós temos que colocar isso para a gente. É um caminho sem volta. Eu tenho que seguir em frente. Não importa se eu estou sofrendo, passando dificuldade. Eu sigo em frente. E eu sei que Deus vai agir a qualquer hora na minha vida. Amém? E olha o exemplo que ele nos dá aqui. Como exemplo, né, para seguirmos em frente. Mesmo diante das situações difíceis, mesmo a gente sofrendo, mesmo a gente desanimado. Eu estou falando de crente, viu, que está passando uma situação difícil na sua vida. A gente passa, né? A gente já, como eu falei, a gente vence muitas, mas tem sempre alguma coisa nova para a gente encarar. Então, diante disso, diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando em que sentido? Olhando como exemplo. Jesus passou pelo quê? A vida dele foi boa, maravilhosa, foi vida de príncipe, de rei. Ele era rei? Sim, né? Ele era o rei. Mas as pessoas não trataram como ele. Ele não tinha um palácio, um trono para ficar sentado, sendo servido. Ele vivia como uma pessoa comum, né, andando pelas ruas, pregando a palavra, viajando a pé, com certeza com seus pés inchados, passando fome, sede, frio, como qualquer um. E mais, né, porque a maioria estava nas suas casas, ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele mesmo diz. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, onde parar para descansar, para sentar. Ele tem que ir até o fim. Ele tem um compromisso. Durante os 3 anos que Jesus esteve aqui, foi assim que ele falava. Ele falava com os seus discípulos: ó, venha, me seguem, que eu vou fazer, vocês são pescadores, eu vos farei pescadores de homens, venham comigo. Mas não tinha um carro lá para eles entrarem, sentarem numa boa, irem para algum hotel em alguma cidade, pararem lá, dormirem, descansarem, depois saírem para fazer alguma coisa. Não tinha um avião que levava para lá e para cá, não dava nem para lá e para cá de avião. Não tinha, viu, Davi? Tinha que ir a pé. Ainda bem que as coisas eram próximas, né? Amém? Então, gente, Jesus é o nosso exemplo. Entendeu? Ele não é só o nosso Deus, ele é o nosso exemplo também. Porque ele se fez de homem certa vez. Viu? Hoje ele está na forma de homem,
Não. Ele voltou à forma original, a forma de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, é tão poderoso, né? Estou falando aqui, eu estou sentindo algo tão forte. Quando você fala, você pode ter uma... Não dá para explicar a sensação, é tão gostosa. Louvado seja Deus. Então Jesus está na forma de Deus, mas ele esteve por 33 anos na forma de homem. Homem como eu e você, ó. Se desse um beliscão, doía. Que se tinha sede, tinha que tomar água. Não foi pedir água para a samaritana? Não foi? Ele não estava na casa de Pedro, esperando fazer o jantar sair? E a mãe de Pedro estava doente, e ele não curou ela? Curou, mas ela, além de curar, né, ainda ela tinha que fazer a comida para eles comerem. Então Jesus sofreu tudo que um ser humano sofre. A grande diferença é essa, gente. Deus se fez de homem para mostrar sua humildade, para provar, né, para nós todos que vale a pena o sacrifício. Porque ele não precisava descer lá da sua glória, né, onde não tinha sofrimento, tinha dor, onde ele é eterno, como ele está hoje. Mas ele abriu mão de tudo aquilo de bom, do melhor, para vir aqui nessa terra, para nascer de uma virgem humilde, uma mulher simples, um marido simples também. Foram perseguidos, né, amando do decreto de Herodes para que todas as crianças até 2 anos fossem mortas. Jesus estava no meio dessas crianças perseguidas, quando ainda bebê, né, para que ele fosse morto. Mas tudo isso eram os propósitos. Viveu seus 30 anos com a sua família, no anonimato. Para quem não sabe, Jesus viveu 30 anos no anonimato. Durante esses 30 anos, ele praticamente não apareceu em cena. Ninguém sabia que existia um Salvador ainda, direito. Algumas pessoas ele sabia que já nasceu lá, mas depois foram até esquecendo. Com 12 anos ele apareceu no templo, falou a palavra de Deus, mas depois também sumiu. Foi viver lá com José, o carpinteiro, seu pai, Maria, como uma pessoa comum. Tanto que quando ele começou a fazer os milagres, todo mundo falou, mas esse não é o filho do carpinteiro? Aquele nome era um nome comum. Ninguém veio fazer milagre nem nada. Entendeu, gente, a história? Esse é o Jesus que nós estamos aqui adoramos e louvamos o seu nome. Então, ele é exemplo, porque como homem ele foi fiel. Ele foi fiel a Deus, o Pai. Ele cumpriu o seu papel. Glória a Deus. Aleluia. Passou aqui, diz no próximo versículo, voltando aqui. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, né? Todos estavam afrontando ele ali, né? Xingando, zombando, batendo, cuspindo. Era essa a situação dele naquele finalzinho de vida, tá? E assentou-se à destra do trono de Deus. Depois ele subiu aos céus, né, após a sua ressurreição, e voltou ao lugar de onde ele estava antes. Aleluia. E ele foi com uma missão também. Ele fez a missão dele aqui, tem uma outra que ele ficou de fazer. Que ele disse, né, a todos, que ele foi para preparar lugar para todos os filhos. Sabe o que ele falou naquele dia? Ele disse, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muito lugar de habitar. Pela vida toda, hein? Eternamente. Então ele continua trabalhando a favor dos seus. Ele veio para salvar os seus, e foi e continua trabalhando a favor dos seus. Por isso que nós temos que estar aqui, gente, adorando a esse Jesus maravilhoso. Que mesmo eu sendo um traste, não tendo valor nenhum,
um pecador como tantos, Ele olhou para mim e teve misericórdia. Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele me colocou na sua presença. É isso que Ele tem feito com as nossas vidas. Então Ele é um exemplo que nós temos para suportar as provações, por maior que elas sejam, por mais que seja difícil que nós tenhamos passando, momento a momento das nossas vidas. Ele é um exemplo. Você quer exemplo maior do que esse? Aleluia. De alguém que se manteve obediente, se manteve ali cumprindo o seu papel, a sua missão, Glória a Deus. e chegando a essa obediência aonde nós não chegamos, Aleluia. a morte. Obedecer até a morte. Glória a Deus. Nós estamos preparados para obedecer até a morte? Nós estamos preparados para ser fiéis a Deus até a morte, até o último momento? E sermos ameaçados de sermos degolados, executados, estamos dispostos a ser fiéis até esse momento? Aleluia. As profecias bíblicas dizem que haverá esse tempo, né? Glória a Deus. O tempo do anticristo, que você não, se você quiser se salvar, você não poderá negar o seu Jesus. Aleluia. Mas você receberá, imagina-se, né, uma metralhadora na cabeça, dizendo, ó, você nega ou não nega o seu Jesus? Se você não negar, você morre agora. Estamos preparados para passar por isso? Mas seria até fácil, né? Porque ele não está sofrendo, não está sentindo dor nenhuma. Acabou. Agora ir para a cruz, ficar um dia inteiro lá naquela situação, horas ali agonizando, com dor, sendo perfurado, derramando sangue, pedindo água e colocaram vinagre. E aí, quem está preparado para ser obediente até esse ponto? Então a nossa obediência vai muito além disso, muito longe disso. Por mais que a gente esteja sofrendo, passando momentos difíceis, ainda assim não é nada. Fazendo essa comparação, Aleluia. não é nada. Nós não deveríamos nem se incomodar. Falar, não, se Deus achou que eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Eu vou manter firme e fiel. Eu não vou desistir porque não está dando certo. É assim a visão do verdadeiro crente, daquele que tem maturidade de fé. Esse é um mistério que só para quem realmente tem visão de entendimento. Não é para qualquer um entender, né? Então ele suportou tudo isso. E no 3 fala, né? Considerai, pois, né? Nós, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, né? Igual ele, para que não enfraqueçais, tá vendo? Esse reconhecimento do sofrimento de Jesus, mas ele mantendo-se fiel até o fim, é um exemplo para nós, para que a gente considere, lembre-se disso, fala, peraí, eu estou passando por isso, está difícil, mas o que Jesus passou? Aleluia. Glória a Deus. Não é nada, o meu problema não é nada, eu não devia nem estar reclamando, sabe? É isso que é considerar, ó, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, tá vendo? Então, para que você não venha desanimar de servir a Deus, de continuar na presença do Senhor. Sabe aquela coisa de quando a gente está reclamando de algum problema na nossa vida e a gente vê uma pessoa pior, a gente dá uma ou não dá uma aliviada? Dá, meu Deus, né? Olha a pessoa que é pior do que eu. Às vezes você vai no hospital, no SUS, em algum lugar doente, eu vim fazer aqui, olha, eu estou doente. Aí você chega lá com uma pessoa muito pior do que você dá, se cala na hora. Né, Luciana? A Luciana vê muito isso. Aleluia. Então, gente, é mais ou menos nesse sentido. Então, nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ele até diz aqui, ó, no 4:
Ele mesmo diz o que eu falei aqui, ó. Para a gente não ficar reclamando, ó. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Glória a Deus, aleluia. Se nós estamos reclamando que a gente tem que suportar, ser obediente, lutar contra o pecado, aguentar firme, vamos lembrar que nós não tivemos que fazer isso até a morte, né? Ou seja, até o derramamento de sangue. Jesus teve que suportar, a prova dele foi até a morte, até o sangue ser derramado. A morte aqui representa sangue derramado. O nossas provações não precisa chegar tanto. Aleluia. Então nós não temos que reclamar. Amém, gente? É isso que ele está querendo dizer. Seguindo, agora ele passa para uma outra argumentação em cima dessa questão do sofrimento e de tudo mais, né? Por que nós temos que passar? Essa é a mensagem. É necessário que a gente sofra. Mas por quê? Essa é a mensagem. Nós não devemos sofrer. Talvez a gente pensasse assim. Quando a gente chega na igreja, esse é o pensamento. Eu me lembro que eu pensava assim. Eu vim para a igreja para não sofrer mais. Depois eu fui entender a realidade. Lógico, tem coisas que não é mais para a gente sofrer. Tem coisas que não tem um porquê mais sofrer. Tanto que Deus resolve mesmo. Mas a gente não pode achar que daí por frente tudo vai ficar mil maravilhas, que não vai. Só que as coisas vão vir na nossa vida de uma forma controlada, dosada. Depois vocês vão ver isso nas próximas partes. Que talvez não vai conseguir ser hoje ainda. Nós vamos ter que fazer a parte B dessa mensagem. Você vai ficar na curiosidade de saber o resto. A parte talvez melhor que a gente quer ouvir vai ficar na próximo culto que virá pela frente, amém? Eu acredito sim que até por causa do tempo. E a gente precisa esmiuçar bem essa palavra, porque ela é muito importante, ela é muito cheia de ingredientes para a nossa vida, para o crescimento espiritual. Louvado seja Deus, né? Então aqui o argumento que vem agora, dentro da mesma ideia de sofrimento, problema, correção, olha, e já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Então Deus disse isso, né? Vocês esqueceram do que a palavra de Deus ensina sobre essa questão? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmais quando por eles fores repreendido. Amém, gente? Então, assim, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, o nosso sofrimento tem como objetivo o quê? Só fazer a gente sofrer? Deus quer só ver a gente sofrendo? Agrada a Ele isso? Foi bom para Deus ver o filho dele na cruz sofrendo? Acho que não, né? Foi bom para ele, o filho falar: pai, se possível for, faça de mim este cálice. E ele ficar em silêncio. É bom para um pai ou para uma mãe ver o seu filho falar: pai, eu estou com dor, eu não estou bem, eu estou passando mal. E não dá atenção? Não tem como, né? Amém, gente? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A correção do Senhor. Então, irmão, aprenda isso. A partir do momento que você é crente, que você serve ao Senhor, a sua vida está no controle de Deus a partir daquele momento. Até então não, acontece na sua vida qualquer coisa, é uma loteria. Mas no momento que você se entrega de verdade, passa a ter esse compromisso com Deus, essa vida com Deus, a sua vida está em total responsabilidade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo não pode mais te tocar. Aleluia. Sem permissão, Pai. Glória a Deus. Um fio de cabelo não cai da sua cabeça sem que Deus esteja ciente que caiu. Olha para ouvir. Então está no controle de Deus. Por
temer, né? Nada. Aleluia. A gente fica com medo, pode acontecer um acidente, pode acontecer. Não, não é assim. Deus, só se tiver permissão de Deus. E para Deus permitir algo desse tipo, precisa de muita coisa. Amém, gente? A vida sem Deus é uma vida, né, cheia de riscos. Estou certo, amém? Amém. Pode acontecer qualquer coisa, qualquer hora. Mas a vida com Deus, não é assim. Aleluia. Nós estamos sob o controle dele, tudo. E não só nossas vidas, né? Passa também a vida da nossa família, as nossas coisas, tudo passa a estar no controle de Deus a partir daquele momento que a gente se entrega para Ele. Aleluia. Então, dito isso, voltando à ideia que nós estamos falando aqui, argumentando que é necessário passar por provas, por lutas, por sofrimentos, mas não mais aqueles do passado, aqueles aleatórios, que não edifica, que não traz nenhum tipo de ânimo para ninguém, só destrói a pessoa, só revolta a pessoa no mundo, né? Quanto mais coisa ruim acontece na nossa vida, mais a gente fica revoltado, mais a gente fica amargo como ser humano, como pessoa, mais a gente deixa de amar o próximo, porque a gente só está sofrendo, então a gente se sente, né, injustiçado. Então a gente vira uma pessoa má. E muitas vezes vai fazer coisa errada porque a gente acha, não, eu estou dando tudo errado na minha vida, então eu vou ter que fazer alguma coisa errada também para eu poder alcançar alguma coisa de melhor. Se justifica fazendo as coisas erradas. Mas quando a gente está na presença de Deus, tudo isso é diferente, gente. Já não pode ser mais assim. Glória a Deus. Nós temos que ter outra visão. Aleluia. Aí vem o sofrimento. Olha, eu estou na presença de Deus, só que veio o sofrimento. Estou passando por essa prova, estou passando por essa luta. Mas se Deus está no controle da sua vida, Ele permitiu que você viesse passar por isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa eu te falar, mas eu tenho que te revelar isso. Aleluia. Você não sabia, fique sabendo. Glória a Deus. O que você está passando é necessário. Aleluia. Lá na frente a gente vai entender o porquê exatamente. Apesar que eu creio que com a inteligência que há, na maioria aqui, todos eu diria, já está pescando isso. Já está pescando o porquê. Por que do sofrimento? Por que da luta? É uma forma de nos corrigir, por exemplo. Primeiro passo. Nós somos perfeitos? Nós funcionamos muito bem como ser humano, como pessoa. Nós já entendemos isso, que não, porque nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, erramos a todo momento, falhamos a todo momento, não é assim? Então nós precisamos do quê? Quando uma coisa está dando defeito, o que faz com ela? Conserta. Ou não? Ou você gosta de coisas com defeito na sua vida, na sua casa? Você gosta de viver com coisas com defeito? O eletrodoméstico, teu carro. Você quer perfeito, não quer as coisas bem certinho, funcionando muito bem. Senão você acha ruim, você briga. Então Deus também quer ver a gente, não digo perfeito, que não tem como. Aqui não, mas melhor o possível. Eu sempre falo assim, né? Que a gente melhora o máximo que der, gente. O nosso compromisso é esse. Não é um compromisso de ser perfeito, que ninguém vai ser, né? E muitos têm mais, dentro da sua própria naturalidade, dentro da sua própria personalidade, tem gente que consegue chegar mais além, outro chega menos. Mas o que importa para cada pessoa é fazer o seu melhor. O seu melhor não é o meu melhor. E nem fique comparando com as pessoas. Mas fulano faz só isso, está tudo certo com ela, eu não preciso fazer mais. Não, se você está vendo que dá para você fazer mais, faça o seu melhor. Por isso que vem a luta, que vem essa luta que é vida de Deus, não do mundo, né, na nossa vida. Então
Então ele diz: não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita qualquer que recebe por filho. Amém, gente? Então começa a ficar mais fácil da gente entender, já por essa explicaçãozinha aqui, ó. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? As provações, as tribulações, as lutas que a gente tem passado, para nos corrigir. E por que Ele quer nos corrigir? Porque Ele nos... Nem sempre é assim, né? Às vezes a gente quer que as coisas se consertem, não porque a gente ama. Quem a gente quer que conserta, ou o que a gente quer que conserte, é porque a gente quer que se conserte. É a nossa exigência. Mas aqui é porque Ele nos ama. É diferente. Se Ele não nos amasse, se Ele não estivesse se importando conosco, aí Ele não precisava deixar colocar nenhuma luta na nossa vida. Deixar Ele do jeito que está. Mas o objetivo de Deus é nos ter para Ele. Amém, gente? E para isso, nós não podemos ser de Deus, muitas vezes sendo do jeito que nós somos. Não é possível. Estão entendendo? Se a gente fizer uma auto-reflexão aí, a condição que nós temos hoje, cada um faz o seu pensamento próprio. Será que nós estamos bem para Deus? Como algo que venha agradar a Ele ter? Tudo que nós queremos ter, tomar posse, seja material, seja pessoas, nós queremos ter porque a gente gosta daquilo. A gente quer porque a gente gosta, a gente já aprendeu a gostar daquilo, a amar aquilo. Por isso a gente quer para nós. Ou você quer alguma coisa que você não tem interesse nenhum? É assim? Com alguém aqui? Você não tem interesse nenhum naquilo. Você até não faz nem caso. Você vai querer aquilo, só lutar por aquilo? Vai lutar? Não. Você vai lutar pelo que você quer. Ou seja, você vai lutar pelo que você gostou. Ou seja, você vai lutar por aquilo que você passou a amar. Aí a gente luta por aquilo. Quando a gente ama uma coisa, a gente vai até onde precisar ir para a busca daquilo que a gente ama, que a gente quer. A gente quer que seja nosso. Então Deus está fazendo isso. Olha só, Ele nos ama tanto, gente. Deus te ama tanto. Eu vou até falar daqui na reunião. É você? Daqui, né? Ó. Vai para o próximo. Aí ele fala: se suportais a correção. Então ele diz assim, gente, se a gente desanima, se revolta, está passando por isso, não aguento mais, não vou orar mais, não vou mais para a igreja, então isso quer dizer que a gente não está querendo suportar aquela prova. Nós estamos querendo abrir mão, correto? A gente não está falando assim, não, eu sei que eu tenho que passar por isso, vou aguentar firme, vou orar, ora por mim, irmão, né? Quer dizer, aí a pessoa está buscando, mas ela está consciente que ela tem que passar por aquilo, ela não está rejeitando, certo? Então nós temos que, a palavra nos ensinando, aceitar a prova, é por nosso bem. A tomar o remédio é ruim, amargo, a injeção, mas é para nos curar. Então por isso que ele diz aqui, se suportais a correção, se você aguentar firme, sem reclamar, Deus vos trata como filhos.
Se você suportar. Sendo rebelde, Deus vai tratar como filho? Murmurando, reclamando. Deus está te tratando como filho? A palavra não diz isso. Ó, Deus trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí eu pergunto. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão os pais. E mães? Você nunca corrigiu seu filho? Não? Agora que já ninguém pegou. Cinta ninguém pegou aqui não, né? Cinta já pegaram? Chinelo? Pedaço de pau? Por quê? Você detesta o seu filho? Quando você fez isso, porque você não amava o seu filho. Lógico, às vezes nós somos irresponsáveis, acabamos sendo violentos, exagerando, sim. Por isso que eu falei, nós somos falhos, nós mesmos já somos falhos, né? Mas a intenção de corrigir o filho é porque nós queremos o bem dele. A gente vai ver outros filhos aí fazendo coisa errada, correndo risco de vida. A gente não vai lá corrigir ele. Certo? A gente vai ver o que eu posso fazer. Mas se nosso filho estiver correndo risco de vida, estiver fazendo coisa errada, a gente cai, a gente pula lá de qualquer jeito. Se joga na frente, quer salvar o filho. Para isso vai ter que pegar ele, prender, trazer, agarrar, fazer qualquer coisa. Lutar com quem tiver que lutar por causa daquele filho. Porque ama, gente. Esse é o amor de Deus. Mas Deus amou-nos tanto, 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 que Ele fez algo que a gente dificilmente vai fazer alguém. Ele deu o seu próprio filho, ao quem tanto Ele amava, pelo mesmo amor, para que fosse lá para aquela cruz, fosse humilhado naquele dia inteiro, zombado, xingado, passasse uma vergonha, né? Mas Deus aguentou calado. Eu acabei de falar aqui, né? Que se a gente vê nosso filho, a gente corre lá, se joga na frente, isso. Mas o pai teve a paciência, porque ele sabia que era necessário isso assim. Não é porque ele não amava o filho dele, amava muito, mas o amor que ele dava por nós também estava em jogo. Se ele não aguentasse, o pai não suportasse ver o filho dele naquela situação e fosse lá e intervisse, Jesus não seria o nosso Salvador hoje. Ele não seria o consumador da nossa fé. Ele não teria pago o preço pelos nossos pecados. Ele não seria o intermediador da nossa salvação.